Sabe, quando a gente pensa no Evangelho de Lucas, geralmente vem à mente aquelas histórias mais conhecidas. Mas e se a gente olhasse para ele de outra forma? E se ele tivesse sido escrito com a precisão de um historiador e a sensibilidade de um médico? Porque Lucas não queria só contar uma história, não. Ele queria construir um argumento, um relato super bem pesquisado, tudo para nos dar certeza. Vamos mergulhar em como ele construiu essa base tão sólida. Essa frase, bem no comecinho do Evangelho, é a chave de tudo. Lucas se apresenta quase como um investigador. Ele não está registrando boatos, mas sim eventos que foram verificados e organizados de um jeito lógico. Ele está, na verdade, estabelecendo a base não para um conto de fadas, mas para uma fé que se apoia em fatos bem compreendidos. E aqui está o nosso mapa para entender a mente de Lucas. Primeiro, vamos fundo nessa busca dele pela certeza. Depois, a gente vai ver a graça radical que ele descreve que alcança os marginalizados. Na sequência, vamos mergulhar na vida de oração e na dependência do Espírito. A gente vai analisar também o chamado bem exigente ao discipulado e, por fim, a esperança que se encontra onde menos se espera, na cruz. Então, vamos começar pelo propósito central de Lucas. Ele escreve para que seu leitor, Teófilo, e por extensão todos nós, tenha plena certeza daquilo que foi ensinado. O objetivo aqui é segurança. É uma fé que não balança com qualquer vento. E aqui que Lucas já estabelece um contraste fundamental. Uma fé segura não se baseia em sentimentos que vêm e vão. Ela se baseia, isso sim, no conhecimento claro, na compreensão da palavra. É uma fé que conversa tanto com a mente quanto com o coração, oferecendo uma base firme em vez de uma areia movediça emocional. E isso, claro, nos leva a uma reflexão importante. Onde é que a nossa própria convicção está ancorada, afinal? Será que ela está na rocha de um entendimento cuidadoso da história de Jesus, do jeito que Lucas apresenta? Ou será que a gente vive flutuando ao sabor das emoções do momento? E é quando essa certeza é aplicada que a história ganha vida. Uma das marcas mais fortes do Evangelho de Lucas é para quem Jesus se volta. Ele está sempre em movimento, buscando ativamente aquelas pessoas que a sociedade da época tinha simplesmente deixado de lado. A gente vê isso muito claramente em quem Jesus busca. Não são os poderosos ou os certinhos que estão no centro das atenções. São os pastores que muitas vezes eram vistos como impuros, os samaritanos, que eram considerados inimigos, os publicanos, traidores que trabalhavam para Roma, e também mulheres e crianças, que tinham pouquíssimo status social. A graça em Lucas, portanto, é para todo mundo e ela é subversiva. Essa universalidade da graça nos confronta, e muito. A narrativa de Lucas nos força a perguntar: será que as nossas comunidades hoje refletem esse mesmo acolhimento radical? Ou será que a gente acabou criando as nossas próprias barreiras, nossas zonas de conforto, e ignorando justamente aqueles a quem Jesus mais procurou? Seguindo em frente, a gente começa a ver de onde vinha a força por trás do ministério de Jesus. Lucas dá um destaque muito especial a dois elementos: a oração constante e a ação contínua do Espírito Santo. Um padrão muito claro começa a surgir. Nos momentos mais cruciais do seu ministério, antes de decisões importantes, no meio da angústia e até na hora da morte, a resposta de Jesus é sempre a oração. Para Lucas, orar não é um acessório, é a linha vital que sustenta absolutamente tudo. O exemplo de Jesus, então, se torna um desafio para a gente olhar para a nossa própria vida de oração. Será que ela é uma prática vibrante, constante, que nos sustenta, ou é algo que a gente trata de forma superficial, só para emergências? E junto com a oração, vem essa dependência do Espírito Santo. Lucas mostra que o ministério de Jesus não é guiado por estratégias humanas, por pragmatismo ou técnicas de sucesso. Não. Ele é impulsionado e dirigido pelo Espírito. A pergunta que fica é se a gente tem confiado nessa direção ou se, no fundo, nos apoiamos só nos nossos próprios planos. Chegamos agora a um dos pontos mais desafiadores do Evangelho de Lucas. Jesus não passa a mão na cabeça, não suaviza o chamado para segui-lo. Pelo contrário, ele apresenta esse chamado de uma forma bem exigente, que bate de frente com qualquer ideia de um cristianismo de conveniência. Lucas detalha esse custo em 3 áreas bem radicais. Ele mostra que seguir a Cristo exige uma reordenação completa das nossas prioridades. E não se trata de abandonar tudo literalmente, mas de colocar o senhorio dele acima de tudo. Acima dos bens materiais, acima dos laços familiares mais próximos e, o mais difícil, acima de si mesmo. Mas por que alguém aceitaria um custo tão alto?
É nas parábolas que só Lucas conta que a gente encontra a resposta. O chamado ao discipulado é motivado por um amor gigantesco. Histórias como a do filho pródigo não só ensinam sobre a ética do reino, mas revelam o coração de um pai que anseia por um relacionamento. E a parábola nos deixa com uma escolha, né? Podemos ser como o irmão mais velho, todo certinho por fora, mas cheio de ressentimento e se sentindo no direito de tudo. Ou podemos viver como filhos reconciliados, que entendem o que é a graça e respondem com gratidão e amor. E aí, a pergunta inevitável aparece. O nosso jeito de seguir Jesus é para valer? Envolve uma renúncia genuína, uma reorientação da vida toda? Ou é só uma adesão superficial, uma etiqueta que usamos, mas que não nos custa nada? E tudo isso nos leva ao clímax da história, onde o custo e a graça finalmente se encontram. A cruz no Evangelho de Lucas não é só um lugar de sofrimento e derrota. É o momento em que o perdão, a soberania e a esperança brilham com mais força, bem no meio da escuridão. A cena é muito poderosa. Enquanto está morrendo, Jesus perdoa o ladrão ao seu lado, oferecendo a ele o paraíso. Ou seja, mesmo na morte, ele está ativo, reinando e estendendo a graça. Lucas nos ensina que a soberania de Deus nunca falha, nem mesmo nas horas mais sombrias. Mas a história não acaba na cruz, de jeito nenhum. A ressurreição é o evento que vira o jogo. O Cristo ressurreto encontra seus discípulos ali, desanimados, confusos, e renova a fé deles, os comissiona. É a ressurreição que transforma um ponto final em um novo começo. E o Lucas nos dá um padrão de como esse Cristo ressurreto continua se encontrando com o seu povo. Ele se revela de duas maneiras principais: ao abrir nossas mentes para entender as Escrituras e na comunhão, no ato simples de partir o pão juntos. Ele ainda está presente. Isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que cala fundo. Será que a gente reconhece a presença de Cristo no nosso meio? Na sua palavra e na nossa comunidade? Ou muitas vezes andamos como aqueles discípulos na estrada de Emaús, com Jesus bem ao nosso lado, mas ainda assim tristes, cegos e desatentos à sua presença?